tarde. Hoje nós vamos falar sobre o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Quem vos fala é Letícia Valéria Oliveira dos Santos, graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias aqui do Campus 3 Bananeiras. Bom, como o nome mesmo já fala, MIP é um manejo integrado de pragas, ou seja, o nome em si já diz muito sobre o que é o MIP. Mas, para a gente entender melhor, o que é MIP? MIP é uma integração de tecnologias de controle que se baseiam no conhecimento. Mas no conhecimento de quê? Do comportamento e da biologia dos insetos pragas e os inimigos naturais e da lavoura em si. Porque é a partir desse conhecimento que a gente pode fazer um monitoramento, um controle. Porque, ao falar em MIP, as pessoas acreditam que o MIP seja apenas uma questão de monitoramento e de controle, algum método de controle. Porém, vai muito além disso. O MIP inicialmente é estudar os comportamentos e a biologia dos insetos, daquela respectiva cultura que o produtor vai estar trabalhando, os inimigos naturais e principalmente da lavoura em si, da cultura em si, dos estágios fenológicos da planta. Isso a gente vai ver mais à frente com o caminhar da aula. Então, em resumo, o MIP ele se baseia em 3 pilares: o planejamento e o plantio, o monitoramento e uma tomada de decisão. Veja, como eu falei anteriormente, não é só a questão do monitoramento e da tomada de decisão, mas sim um planejamento inicial, o plantio, porque é aí onde nós iremos ver técnicas que serão eficientes na nossa produção, aumentando a produtividade e sem utilização de agrotóxicos que irá fazer mal tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Mas Letícia, então quer dizer que todo tipo de agrotóxico vai fazer mal? Então o MIP não vai utilizar os produtos químicos? Não vai utilizar isso como método de controle? Não. Na verdade, a gente não está contra totalmente ao método de controle químico. Vou explicar por quê. Mas para explicar esse porquê, a gente vai ter que voltar para o século XX, porque foi no século XX onde cientistas americanos eles tiveram que adotar métodos de forma que aumentasse a produção agrícola. E como foi isso? A Revolução Verde ela foi muito importante em si, porque ela trabalhou serviu, vamos dizer assim, para o aumento da tecnologia na nossa área da agricultura. Como, por exemplo, foi na Revolução Verde onde a gente começou a fazer a correção de fertilidade dos solos a partir de pesquisas de cientistas americanos. Eles descobriram que é possível se fazer uma correção de fertilidade dos solos com adubos, com calcário, com análise de solo, tudo isso veio dessa época. A questão da mecanização agrícola para aumentar a produção, maquinários, aí foi onde apareceram os maquinários, os arados, arado de disco, enfim, esses maquinários. O melhoramento genético da planta, nos fazendo vivenciar uma nova era, a era de plantas com melhoramento genético. E o quarto pilar, que é assim, o último pilar, mas que a gente vai enfatizar nessa aula, principalmente, porque foi aí onde tudo começou, que foi o controle de pragas agrícolas. Então, vamos lá. Foi na Revolução Verde que aconteceu a correção de fertilidade do solo, só para relembrar, a mecanização agrícola, o melhoramento genético da planta e o controle de pragas agrícolas. Pois é. Com isso, o que aconteceu? Aumentou a produtividade bastante. Nossa, só com a correção da fertilidade do solo já deu um destrinchar assim altíssimo de produção. Com os maquinários, então, mais ainda,
o melhoramento genético da planta, fazendo com que ela se sobressaia nas partes mais assim essenciais para o agricultor, ele já também se sobressai. Porém, todavia, entretanto, na parte do controle de pragas, eles pegaram muito pesado, porque foi aí onde surgiram os agrotóxicos e o uso desenfreado dos mesmos, fazendo com que gerassem pragas resistentes. Então, com a medida que essas pragas iam ficando resistentes, ia aumentando o nível de ia aumentando a quantidade de agrotóxico utilizado naquela área. E isso de forma assim unânime. Então, o que acontece? Nós sabemos que com o uso de produtos químicos, o que acontece? A gente atrapalha o meio ambiente, atrapalha a nossa saúde, a saúde de quem vai consumir o produto e a saúde de quem aplica o produto. Então, assim, foi aonde tudo começou. E como a gente sabe que a natureza ela é inteligente, então ela se adapta muito bem àquilo que é ofertado para ela. Então ela vai ficando resistente e foi aí onde a gente percebeu a necessidade de mudanças nessas técnicas utilizadas. Então, o manejo integrado de pragas veio para salvar a nossa pele, a pele do meio ambiente, através desses 3 pilarezinhos aqui: planejamento plantio, monitoramento e a tomada de decisão. Então, para explicar melhor, além daqueles 3 pilares, destrinchando eles, a gente vai encontrar essas bases e pilares do MIP. Os pilares aqui são os métodos de controle: o controle cultural, o controle biológico, o controle comportamental, o controle genético, o controle varietal e o controle químico. Tá vendo que ele não está fora dessa? Mas eu vou explicar de que forma a gente vai usar o controle químico aqui no MIP, no manejo integrado de pragas. E as bases desse MIP são justamente as condições do ambiente, do agroecossistema, os níveis de controle, o monitoramento, a taxonomia e biologia e ecologia dos insetos ali presentes. Então, vai ser tudo isso que a gente vai falar hoje nessa aula sobre o MIP. Então, vamos lá. A gente começa pelas bases do MIP, que são as condições ambientais. Ou seja, para a gente poder começar a utilizar esse manejo integrado de praga, a gente vai ter que aprender sobre o local onde será produzido, as condições ambientais, em resumo, né? Ou seja, a fenologia da planta, as fases vegetativas dela, a nutrição e o estresse das plantas que elas podem sofrer, como manter a nutrição em equilíbrio, evitando o estresse de plantas, que também não faz bem. Isso vai ser mostrado mais à frente, para evitar como evitar esse tipo de estresse de plantas, porque a estressão da planta, o que acontece quando a gente está estressado? Vamos levar em consideração o nosso exemplo. Nós ficamos com a imunidade baixa, nós ficamos suscetíveis a doenças, a pegar resfriados e demais situações. As fases do desenvolvimento do inseto, porque vai ser importante para o monitoramento a gente saber que tipo de ovo, a lagarta de qual inseto. O desenvolvimento do inseto também vai servir para a gente saber aonde ele vai se encontrar na planta, para que a gente possa fazer a amostragem. Isso também vai ser mais detalhadamente à frente falado para vocês sobre esse tipo de amostragem que é realizado no campo. Os fatores climáticos, porque os fatores climáticos eles são cruciais. A partir do clima, nós iremos observar que tipo de pragas vão estar ali presentes na planta, se vai ter períodos chuvosos, por exemplo, período que a gente se encontra, né? Que era para ser bastante chuvoso. A aparição de fungos, ficar atento para prevenção, se está no verão, qual tipo de pragas de importância econômica vai aparecer ali. E também os inimigos naturais.
Quais são esses inimigos naturais? Esses inimigos naturais nada mais são do que os predadores, que eles vão nos ajudar a manter em equilíbrio ali aquela biodiversidade de insetos. Eles vão atuar nos insetos que são considerados pragas, ou seja, mantendo assim um equilíbrio naquele ecossistema ali presente. Então, tudo na vida é em equilíbrio. A partir do momento que entrar numa fase de desequilíbrio, é que nós iremos adotar níveis de controles diferentes. As bases do MIP. Como a gente foi falado, do monitoramento, a gente vai monitorar por meio de amostragens no campo. Então, e essas amostragens serão periódicas, ou seja, são por períodos, porém eles são de forma constante, que é para a gente observar de forma eficiente a praga, seja os ovos, que eu já falei, a praga, a lagarta em si, e o adulto. Isso em todas as culturas do sistema. Esse monitoramento, esse manejo integrado de pragas, ele é utilizado em todo tipo de cultura. Então, é simples, eficiente e precisa ser estudado, monitorado e fazer uma tomada de decisões. Como tudo em nossa vida, né? Então, para manter essa população sempre abaixo do nível de dano econômico, é importante o quê? A gente ter uma menor densidade populacional da praga, que causa dano econômico. Pronto, a gente precisa saber, eu vou produzir tal cultura. Eu preciso saber dessa cultura, quais são as principais pragas que causam maior dano econômico. O que seria esse dano econômico? O que mais vai causar prejuízo para o meu bolso? Quais são as principais? Um exemplo, a do milho, a lagarta do cartucho. Então, mas só vai aparecer ela? Não. Tem a presença de outras pragas, mas ela não vai causar tanto dano quanto a do cartucho do milho, porque ela aparece em maior quantidade, ela faz um estrago maior na minha cultura, entende? Então, é esse tipo de praga que a gente considera como uma praga de causa de dano econômico. A partir daí, a gente vai analisar esse nível. Por quê? Cada ecossistema ele vai ter uma população. Nessa população, ali ela vai viver ou em equilíbrio ou em desequilíbrio. A gente quer que vivam todos ali em equilíbrio. Mas se acontecer, seja um estresse, seja algo que venha desencadear uma densidade maior de pragas que causa dano econômico, aí a gente vem e procura uma melhor forma de lidar, de voltar ao equilíbrio ali. Então, é aqui que a gente vai observar, né? Através do monitoramento. O controle ele vai ser feito quando a população alcançar esse nível de controle, que a gente vai falar mais à frente. Agora vamos para os pilares do MIP, porque através desse monitoramento, pronto, eu fui lá no meu campo, na minha produção de milho, e fiz o monitoramento, e nesse monitoramento mostrou para mim que tem uma alta densidade de praga, pronto, do cartucho do milho. O que eu vou fazer agora? O que eu vou aplicar? Se faz necessário, é importante salientar, é importante enfatizar que se faz necessário adotar métodos de prevenção, né? Por exemplo, seja uma rotação de cultura, seja práticas que façam com que diminua a incidência de pragas com dano econômico. Mas se chegar a aparecer ao nível de controle, ao nível de ter que utilizar algum controle para aquela praga em específico, aí sim a gente entra na tomada de decisões. Por exemplo, são métodos de controles preventivos para não se utilizar o controle químico, para não se fazer necessidade de utilizar um controle mais agressivo. Nós, como pilar do MIP, né, nós temos aqui o controle cultural, que é justamente o quê? A rotação de culturas
Isso é importante porque, às vezes, o inseto praga que causa dano econômico naquela cultura que eu estou plantando agora, não vai ser o mesmo inseto praga que vai causar dano econômico para uma próxima cultura que eu vou plantar. Então, fazendo isso, eu vou fazendo uma rotação de culturas e vou também fazendo a rotação de pragas, querendo ou não. A gente acaba fazendo essa rotação de pragas diferentes naquele local, ou seja, a gente vai criando uma biodiversidade de insetos ali diferente. E se a gente for levar em consideração isso, é bom, porque lembra que eu falei no início da questão de inimigos naturais? Um vai sendo predador do outro, e assim vai mantendo aquele ecossistema ali em equilíbrio. Sem falar também que auxilia muito no solo essa rotação de culturas, porque enquanto uma planta ela tem uma necessidade maior de alguns nutrientes, a outra já não vai precisar tanto desse que foi utilizado agora, vai utilizar outro que tem já em alta quantidade no solo, então vai dando um repouso para que o outro possa se restabelecer. Então assim a gente vai vivendo de forma igualitária em constante equilíbrio, sem precisar utilizar produtos químicos, produtos agressivos, enfim. A aração do solo também é importante, porque a gente vai fazendo esse revolvimento do solo, vai fazendo com que a parte orgânica, a matéria orgânica de cima, ela desça e se decomponha na parte de baixo, a parte mais pobre do solo. A gente vai trazendo a aeração para esse solo, vai matando alguns patógenos ali que estavam abaixo do solo, vai trazendo para cima, e a radiação do solo, ela vai fazendo o controle dos mesmos. É importante também analisar a época de plantio e de colheita. Por que é importante? Para justamente, por exemplo, a cultura tem uma necessidade específica de climática. Por exemplo, eu trabalhei recentemente com a cultura do brócolis, e esse híbrido que eu usei, ele tinha necessidade de ser plantado no verão. Porém, aconteceu alguns improvisos, que atrapalhou e não deu para me plantar no verão, e acabei plantando no período mais chuvoso. O que aconteceu? Apareceu fungo no meu brócolis e eu tive que antecipar a colheita. Então é justamente para isso, a gente se planejar e saber a época correta do plantio, para evitar algumas pragas, algumas doenças que podem afetar diretamente na nossa produção. A distribuição de restos de culturas, que já serve como uma compostagem natural ali, protegendo contra plantas daninhas, vai trazendo também nutrientes importantes para a planta. Já é outra forma também de repor matéria orgânica no solo, de nutrientes, deixando a planta nutrida. O que acontece? É como a planta é como nós seres humanos. Nós precisamos nos alimentar bem, ter uma alimentação saudável de tudo que o nosso corpo exige, e até de coisas que ele exige em menor quantidade também, a gente tem que consumir para ele manter-se saudável, porque a planta estando saudável, ela não vai atrair pragas, ela não vai ficar doente, né? Assim como o nosso corpo. Quando nós estamos bem, nos alimentando bem, tomando água, cuidando da nossa saúde, dificilmente a gente vai ficar doente. A poda também é necessária, são coisas assim pequenas, mas que fazem toda a diferença, como poda, adubação, irrigação, plantio direto e outros sistemas de cultivo. Eu vou adiantar porque senão a gente vai falar muito de um controle só, sendo que tem outros métodos de controle. O controle biológico também, que eu acabei de falar, a gente vem falando um pouquinho dele, mas a gente vai destrinchar mais agora. O controle biológico, com a imagem mesmo, mostra. Lembra que eu falei no início dos inimigos naturais? Pronto, olha aí um exemplo. Isso aqui é a joaninha, ela se alimentando de um inseto praga. No meu caso, que eu plantei brócolis,
houve uma incidência muito grande de pulgões e as joaninhas estavam atuantes. Então, elas fizeram uma festa com os meus pulgões, graças a Deus. Ela meio que fez esse método de controle para mim, de forma natural. Os entomopatogênicos, que são fungos que são também utilizados para esse controle biológico, como por exemplo da bananeira, a broca, se eu não me engano. Tem um fungo, que é o Beauveria baciana, se eu não estou enganada, que essa é da área de Nadiane, ela vai saber falar melhor. Se eu errar aqui, pode bater em mim, viu, Nadiane? Não estou bem lembrada, mas é um exemplo de entomopatogênico, ou seja, um fungo que a gente vai pulverizar na planta, e quando aparecer esse predador, ele vai lá e vai contra-atacar a esse predador, ou seja, ele vai fazer esse controle natural. Os parasitoides, que são parasitas, que irão também atuar como inimigo natural, e os predadores, que a gente já falou, que a gente vem falando tanto da joaninha. Então, é um método de controle também preventivo, a gente fazer uma criação de insetos, por exemplo, que são inimigos naturais, manter ali de uma forma, seja culturalmente, plantando alguma planta que atrai esses inimigos naturais, pulverizando também esses fungos que são entomopatogênicos de forma preventiva, sempre atuando como uma forma preventiva. Por quê? Se aparecer, porque pode aparecer, é normal aparecer, ele vai atuar de forma preventiva, de forma que não atinja o nível econômico. Ou mantendo um equilíbrio, sempre eu vou falar do início ao fim essa palavra, equilíbrio. Manter um equilíbrio ali da biodiversidade. E agora a gente chega no controle químico, ou seja, a gente já adotou todos esses métodos de controle preventivo e aconteceu que não foi eficiente 100%, causando assim um desequilíbrio, atingindo o nível de controle. O NDE, passou do nível de controle econômico e a gente vai ter que aplicar algum nível de controle. Aí a gente adotou o cultural, adotou o biológico, adotou todos esses que foram falados anteriormente e não teve jeito. A gente fez um monitoramento novamente e viu que estava passando do nível de controle. O que a gente faz? Aí sim a gente vê uma forma de utilizar o controle químico. Por quê? O controle químico é o uso, nada mais é do que o uso de inseticidas, certo? Ele é utilizado sim no MIP como método de controle, mas assim, a gente deixa ele para o último caso, assim, caso já que a gente vê que fez de tudo e não tem jeito, a gente vai ter que aplicar alguma coisa. Mas veja pelo lado bom, não, diferente da Revolução Verde, que já ia direto utilizando esse controle químico como controle de pragas agrícolas, e aí o que acontece? A forma desenfreada que eles utilizavam esse controle químico, a praga ela ia criando resistência. Então, eles faziam outro agrotóxico, outro produto químico mais forte. E aí, eles aplicavam. Aí, acontecia? Ficou resistente de novo, porque sempre vai sobreviver algum inseto ali que sofreu uma mutação genética resistente àquele produto químico. Ou seja, ele já vai criar outra população de insetos de forma mais resistente. Aí o que acontece? Aí vamos criar outro produto químico que vai atuar matando esse outro inseto resistente. E assim vai criando um ciclo vicioso, vai gerando gerações de pragas mais resistentes ainda. E aí o que acontece? A nossa saúde é prejudicada, nosso meio ambiente é prejudicado. O que tiver vida vai ser afetado por causa desse uso desenfreado dos agrotóxicos. Mas, aí por isso que eu falei, veio o MIP para nos salvar disso, porque
daqui que chegue, falando bem popularmente, daqui que chegue a gente aplicar, a necessidade de aplicar o produto químico, a gente tem usado tantas técnicas que já tem chegado ao fim do controle, o fim do estado fenológico da planta, a gente já tem colhido, não vai ter tanta necessidade assim de aplicar. E aí a gente não vai estar preso, a gente não vai estar, como é que eu posso dizer, dependente de produtos químicos, né? E isso é muito bom para a nossa saúde, muito bom para o nosso meio ambiente. Então, dessa maneira, uma vez que o monitoramento indica que a praga atingiu o nível de controle, aí sim, aí vai fazer necessário o controle propriamente dito, que é visto os métodos preventivos, que foi visto ali que os métodos preventivos não são mais eficazes, foi o que eu acabei de falar. Então, o método químico ele pode sim ser utilizado, porém nós iremos precisar considerar todas as opções de controles, como o biológico e o cultural e varietal, e a gente vai vendo. O varietal, na verdade, nada mais é do que a gente escolher métodos de controle, plantas mais resistentes, porque existe hoje, desculpa, eu não falei para vocês que com o melhoramento na Revolução Verde, houve um melhoramento genético de plantas. Então, eles também, a partir daí, foi um primeiro passo para a gente começar a criar plantas resistentes a certos tipos de pragas. Vamos dizer assim, foi um degrau que foi ali feito para a gente chegar a começar a criar plantas também, além das qualidades que a gente queria que ela nos proporcionasse, a gente também pode acrescentar essa planta, ela ser resistente a certos tipos de praga. Como, por exemplo, se eu não me engano, Ricardo ontem ele falou sobre um fungo, não foi? O Fusarium oxysporum. Né? Pronto, a gente tem um híbrido de tomate que ele é resistente ao Fusarium oxysporum, então, e a mosca branca. Outro exemplo disso é um pé de banana, uma plantação de banana, um híbrido de banana do BRS Pacol, eu acho que é Pacol. Ele também é resistente à cigatoca negra, ou seja, resistente não quer dizer que não apareça esse tipo de praga. Talvez apareça, mas assim, vai ser difícil ela se fazer presente ali, porque ela vai ser resistente, então ela vai resistir a ponto de talvez nem aparecer. Então, aí a gente observa aqui as classes toxicológicas desses controles químicos, as classificações e a cor da faixa do rótulo da embalagem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma embalagem de um produto químico e observar algumas cores diferentes neles. São essas cores que vão dizer se ele é pouco tóxico, medianamente tóxico, altamente tóxico ou extremamente tóxico. Posso ser bem clara para vocês. Chegando no sítio onde eu moro, a maioria dos produtores lá, a maioria dos produtos químicos que são utilizados lá pelos pequenos agricultores, infelizmente, são da cor vermelha. E se a gente for olhar aqui na classe toxicológica, ela é extremamente tóxica. Ou seja, são formulações sólidas que apresentam a dose letal 50 oral para ratos igual ou inferior a 5 mg por quilo. Gente, essa dose letal, ela é extremamente... Se não for por um profissional habilitado, usando assim de forma desenfreada, isso acarreta sérios problemas. Não é só para quem consome, porque muita gente visa o capitalismo, então, mas quem vai consumir são eles, não sou eu. Mas para quem aplica, e também para o meio ambiente onde você mora. Então, uma hora ou outra, vai voltar para você. Tudo que a gente solta para o universo, uma hora
vai voltar para você, porque não existe fora. No nosso planeta, não existe fora. Isso é em tudo, seja em lixo, seja em agrotóxico que nós colocamos na atmosfera, no nosso meio ambiente. Uma hora volta para você, para os seus descendentes, para os seus, entende? Então, não existe essa de que, mas só vai afetar quem consome. Não existe. Então, é importante a gente adotar essas técnicas de controle para evitar complicações maiores. Porque o que acontece? O uso de produtos químicos, quem consome vai causar doenças, vai causar anomalias no feto, o meio ambiente não vai existir mais, porque o solo ele vai tirando tanto do solo, vai desgastando tanto, vai fazendo tanto mal aquele solo, que ali não vai dar mais para se produzir nenhum tipo de cultura. Vai aparecer pragas, que desde o início que eu venho falando, pragas totalmente resistentes, que a gente não vai ter nem agrotóxico que vai poder lidar, fazer esse controle das mesmas. E aí o que vai acontecer? A gente vai ficar sem comida, a gente vai ficar sem água potável, a gente vai ficar sem o básico. Então, para vocês verem essa questão do capitalismo, a gente já tira daí. Por quê? O agronegócio, beleza, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Se a gente for analisar, a gente cai. Houve um período aqui no campus de Bananeiras que houve uns atritos muito grandes, que foi no seguinte, no quesito seguinte. Enquanto aquela campanha saiu do Agrotech, Agropop, Agrotudo, e aquelas partes bonitas do agro passando na televisão, e nossa, meu curso é voltado para o agro, e ai que lindo, o agro é lindo. Beleza, o agro é legal, mas vamos ver de que forma está sendo utilizado esse agro. Muita gente não saiu dessa época do século XX, da Revolução Verde, ainda está presente. A Revolução Verde ainda está presente entre nós. Porque o que acontece? Aquele agronegócio que pensa, que visa muito no capitalismo, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai adotar todas essas técnicas aí para manter o equilíbrio da biodiversidade ali no meio daquela cultura? Claro que não. Eles querem dinheiro, eles querem resultado rápido, eles querem ser práticos, eficientes e produtivos. Eles querem aumentar a produtividade a todo custo. Então, o que vai acontecer? Vai usar de forma desenfreada os agrotóxicos. E tu acha que eles vão usar... Não vão usar aquelas técnicas. Sabe o que vai acontecer? Observa a escalinha aqui, ó. Vão começar no pouco tóxico, nesse verde intenso. Aí criou pragas resistentes. Aí o que vai acontecer? Opa! Já vai aumentando a classe toxicológica. Então vamos usar um mais forte. Vamos usar um azul. Azul intenso. Já está no segundo grau. Mas não matou, ainda está no nível de dano econômico. Então vamos usar o altamente tóxico. Poxa, mas ainda ficou pragas. O que eu estou fazendo? Nossa senhora, está acabando minha produção de milho, minha produção de soja. Calma, que eu tenho um segredo. Pegar mais um agrotóxico, só que agora da cor vermelha. Um extremamente tóxico, da classe toxicológica 1. Meu amigo, diga aí. Aí no final o resultado é uma ótima produção sem nenhum tipo de praga, nem inimigos naturais, nem pragas de dano econômico. E a cultura, linda, maravilhosa, brilhante, grande, enorme no mercado aí afora. E quem está consumindo está se matando aos poucos. Quem está plantando, quem está usando os agrotóxicos está se matando aos poucos. E estamos acabando com o nosso planeta, nosso meio ambiente. Mas fulaninho, patrão lá, tá com o bolso cheio de dinheiro. Enquanto ele estiver vendo que tá dando produtivo, ele tá gastando pouco e está ganhando mais, ele não vai querer saber, ele vai continuar usando o controle químico. Por isso que é importante, a gente usa no MIP o controle químico, porém de forma consciente e responsável. Apenas com profissionais habilitados, nas dosagens corretas, porque é importante ser utilizadas as dosagens corretas, nem a mais nem a menos.
para que tenha um ótimo resultado. Mas vamos prosseguir. Aqui está o exemplo, é um resumo de tudo isso que foi falado hoje do MIP. Isso aqui é na prática. A questão do conhecimento, da aprendizagem, de saber qual a cultura que a gente vai plantar, as fases fenológicas. O que são fases fenológicas? São justamente isso aqui, ó. A semente, aí as fases fenológicas V1, V2, V3, V4, fase vegetativa, né? Aqui vem a emergência. A fase fenológica é isso, se resulta nisso aqui, a emergência, a fase vegetativa, não sei se dá para vocês verem direito, a fase reprodutiva, que já é o pezinho de milho já maior, e a colheita. São nessas fases que vão aparecer diferentes tipos de insetos pragas, mas a gente vai enumerar, a gente vai conhecer em cada fase dessa quais são os insetos que são de importância econômica. Como, por exemplo, aqui da fase da emergência até a primeira fase do V3, aqui da fase vegetativa, o que vai aparecer? Coróis. Coróis são pragas que elas estão no solo. Aí a gente já vai saber, olha, a praga do solo. Então, eu tenho que fazer a amostragem do solo. Eu tenho que saber se ele está presente ali. Então, eu vou ficar analisando, vou procurar agora de que forma é feita essa amostragem do solo para descobrir se tem coróis ou não ali na minha produção de milho. Da mesma forma, lavarame, lagarta da rosca também no solo, aí ela chega até o V8, mais ou menos quando a planta já está maiorzinha, de forma mediana. Então, é nesse período que eu vou estar sempre monitorando. Monitoro hoje e quando eu vou monitorar novamente? Então, a gente vai pesquisar na cultura do milho como é feita essa amostragem. Já sei que é no solo, porque a lagarta da rosca ela vai estar ali naquele solo, a lavarame, o corose, então eu vou ter que tirar uma parte do solo, mas para isso eu preciso saber qual a profundidade, tudo isso. Então, por isso que se faz importante estudar. Saber qual a praga que vai estar ali presente, a gente tem que saber o que a gente vai procurar, certo? E vai saber quais materiais usar e como fazer essa análise. Mas para isso a gente tem que estudar, tem que planejar, tem que ver o que vai ter ali, certo? Então a gente faz essa identificação de quais pragas vão aparecer e não é qualquer praga. São as pragas que vai causar grande prejuízo para o meu bolso. Então, pronto, enumerei quais são essas pragas, em quais fases elas irão aparecer, que é mais provável que elas apareçam, qual o período que ela mais gosta assim, de estar na planta, em outras palavras. E aí é que eu vou ver como é que eu vou saber se ela vai estar causando nível de controle. A partir de quantas larvas, quantos insetos ali eu posso considerar que ela passou do equilíbrio? Então, para isso a gente vai pesquisar, né? Vai estudar e vai saber como é. Como, por exemplo, aqui a larva arame. Em média, 2 larvas por amostra já está no nível de controle. 3% da lagarta rosca ali, de plantas atacadas por ela. 3% de plantas atacadas também da lagarta elasmo. Ou seja, como é que eu vou ver essa presença dessas lagartas? Lagartas, ela vai estar na planta, certo? Falei anteriormente que ela poderia estar no solo, mas foi em questão do corós, que aí eu só segui o embalo. Mas lagarta, ela vai estar na folha. Então, lagartas pequenas, elas se encontram nas folhas mais jovens e em flores. Lagartas maiores, a medianas, elas vão se encontrar nas partes das folhas mais já ficando velhas, maiores. E aí a gente vai estudando, pesquisando. Há vários sites para isso. Precisa que o profissional seja habilitado, entenda para poder fazer essa amostragem. Gente, não, se você é importante ter um profissional na área que instrua você, mas a internet está aí. A gente tem sites e mais sites que podem nos auxiliar. Esse daqui, por exemplo, eu peguei no site da Embrapa e já tem todas as fases vegetativas, tem as principais pragas. Mas a gente vai ver na sua realidade, no seu local, nas suas condições climáticas, nas suas condições de solo, quais são as pragas que mais vão aparecer por aí. Não quer dizer que apareça todas, talvez apareça 1, 2,
entendeu? Mas aí você já fica de olho de qual pode aparecer. E qualquer pessoa pode fazer, sim. É só ser bem observador e saber o que está fazendo, né? Se você tem certeza que você pode fazer, faz o teste, porque é importante. Faz bem para a nossa saúde e para o nosso bem, o nosso meio ambiente. Então, é simples. Tem disponível no site da Embrapa e é só estudar, se planejar direitinho que dá certo. Há um exemplo de ficha de monitoramento, tá aqui, agora na cultura da soja. As principais pragas que causam dano econômicos são essas daqui, a lagarta da soja, a lagarta falsa. Já no desfolhamento aparecem alguns percevejos, as brocas. Então, vai ter tudo bem detalhadozinho. Ah, mas eu preciso fazer essa ficha? Essa ficha tá aqui. Ela parece complicada, mas não é. Se a gente for analisar direitinho, tem as pragas, que talvez apareçam, e tem os pontos de amostragem. No mínimo, na cultura da soja, aqui são 10 pontos de amostragem. Vou mostrar para vocês como é que também faz essa questão da amostragem. Aí tem o total de quantas apareceram das lagartas e o nível de controle. A gente coloca sempre no final para a gente saber. A gente pesquisa quais são o nível de controle de cada uma dessas pragas, porque como é que eles chegam nessa conclusão de nível de controle? Justamente na quantidade das lagartas ali presentes, que vão causar um prejuízo assim na produtividade, não vai produzir, vai matar a planta, não vai nem chegar a produzir nada, entendeu? Foram estudos que já foram realizados, então é só sentar, pesquisar que encontra. Ou quem não tem, não quer aprender mais, vai diretamente para um profissional. Qual profissional é esse? Um técnico agrícola. Nessas casas de agropecuária sempre tem um técnico agrícola que pode dar uma olhada na sua plantação, pode fazer uma ficha dessa para você, que já vai ajudar bastante. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita essa amostragem. Imaginem que esse retângulo aqui seja a área a qual eu plantei a minha cultura do milho. E aí, como é que vai ser feita essa amostragem? Vou fazer em todas as plantas, eu disse, vamos dizer aqui que tem mais de 1000 plantas. Vou fazer essa amostragem de todas as plantas, eu vou chegar na planta e vou começar a procurar inseto, Eu não vou aguentar não fazer isso, não. Não tem nem como. Calma, não se desespere, nem tudo está perdido. Veja que a gente não faz em todas as plantas, a gente vai fazendo de forma zigue-zague, ou seja, primeira amostragem, eu vou começar sempre eu vou começar das pontas no campo. Eu vou começar nas pontas lá da plantação. Então, eu venho passando pelo meio. Primeiro eu faço Perdão. Primeiro eu faço análise antes, né? Vou fazer um desenho, entre aspas. Eu vou fazer um desenho na minha plantação. Eu vou fazer, plantei de uma forma retangular, então eu vou vir para a primeira ponta. A primeira ponta vai ser essa parte aqui da estaca, um exemplo, né? Aí eu venho para cá, para essa outra estaca do outro lado. E assim eu vou fazendo de forma zigue-zague. Essa é a primeira amostragem. Mas se você for observar, sem olhar esses riscos vermelhos, você observa o seguinte, que ele passa por todo o campo. Vai pegar pontos ali por todo o campo. Entendeu? Ele vai observar, vai fazer um resumo dessa minha área que está a plantação. Essa foi a primeira amostragem, anotei todos os insetos que eu presenciei. Mas aí, Letícia, será que eu vou ter como ver todos os insetos? Como é que eu vou pegar todos esses insetos? O que eu vou utilizar para fazer essa amostragem? Então, lembra que a gente fez um planejamento antes e viu quais são os insetos que vão estar ali presente? Pois pronto. Os de solo, eu vou fazer essa amostragem aonde? Na planta? Não. Se o inseto está no solo, eu vou fazer essa amostragem no solo. Aí eu vou ver como é que se faz essa amostragem no solo. Por exemplo, a dos corós. A gente vai perfurar, fazer um buraco, um quadrado de 25 centímetros de largura e 50 centímetros a 100 centímetros de profundidade, até encontrar ele. Eu vou cavar até 100 centímetros para ver se eu encontro. Se não tiver, aí eu, tá tranquilo, tá favorável.
Continuo o meu percurso. Olho o solo, olho a planta, olho as folhas, olho as flores, olho os ovos, olho as lagartas, olho os adultos. Os adultos, por exemplo, do inseto, um exemplo de um inseto, percevejo, vai ser dificílimo você conseguir ver se tem algum inseto ali adulto. Como é que é mais fácil fazer essa identificação? Aí vem as armadilhas, olha aí. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como fazer essa amostragem. A segunda amostragem começa sempre pelo mesmo lugar? Não, já vou para outro lugar diferente. Já começo de outro lugar, porque aí eu vou pegar o inseto de surpresa. É mais ou menos isso. Eu vou abranger, eu vou conseguir abraçar toda a minha área, entendeu? Eu vou fazendo a análise de uma forma que eu conheça a população, faça um resumo da população que está ali. Entendeu? Não vou fazer em todas as plantas? Não vou. Mas ali eu vou ter uma noção de como é que está distribuído essa quantidade de insetos ali na minha plantação. Os métodos de amostragem utilizados é o exame de plantas, o mais comum. A gente faz o exame das plantas, olhando as folhas, olhando o caule, olhando por baixo e por cima das folhas, as flores, o fruto, a gente analisa, faz esse exame das plantas, né? E vai anotando tudo. Por isso que é importante saber a taxonomia, a ecologia, tudo dos insetos e também das plantas. Outra questão que foi falado também a amostragem do solo, que é onde a gente vai fazer a gente vai perfurar esse solo, vai peneirar e vai fazer essa questão aí do solo para ver se tem presença de alguns insetos que causam dano econômico. Outro método de amostragem é o pano batido. Esse pano batido, ele vai passando entre linhas, ou seja, mas eu vou pegar as duas linhas, é ideal que pegue apenas aquela parte ali do monitoramento, que é por metro quadrado, assim, a gente faz tipo um quadrado na área. Tá vendo essas bolinhas? É como se fosse assim, toda essa parte, assim, como se fosse um quadradinho que abrange os lados. Tem uma linha, mas eu vou pegar só aqui, não, vou pegar os arredores também dessa linha, entendeu? Então, esse pano, ele vai abranger essa área. Então, ele vai chacoalhar ali esse pano. E os insetos grandes, pequenos nem tanto, mas os medianos e os grandes você vai conseguir ver ali naquele pano, naquela área, vai poder identificar e saber quais que estão ali presentes. E tem outra forma, lembra que eu falei do percevejo que é difícil a gente examinar pela planta, pelo pano batido. Então, como a gente vai fazer isso? Aí vem as iscas. Quais são essas? Aí a gente usa as iscas com feromônios. Pode ser usado também iscas com luminosidade. É comprovado, tem vários artigos falando que os insetos, eles são atraídos por luz. Os insetos que serão atraídos pela luz, aí a gente vai poder capturá-los e ver quais são os insetos que estão ali naquela área. E os insetos que eles são atraídos por feromônios. O que são feromônios? Feromônios são nada mais hormônios sexuais, ou seja, o macho ali ele vai achar que tem uma fêmea, então ele vai atrás desse cheiro, vai chegar lá, vai ser fisgado. Tá vendo na imagem aqui embaixo? Um monte de inseto que foi atraído por essa isca. Ali a gente vai ter uma noção. Olha, tem inseto adulto. Essas iscas elas são mais para atrair insetos adultos. Então, é basicamente isso. E finalizando, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp para esclarecer melhor. Se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, estou inteiramente à disposição. Infelizmente, houve um problema aqui com a minha câmera, mas o áudio eu espero que esteja bom e que dê para todo mundo entender. Então é isso, gente. O MIP, em resumo, é uma integração de tecnologias de controles que se baseiam no conhecimento do comportamento, seja dos insetos, das plantas, da lavoura em si. E a gente vai aderir ao melhor método de controle para que não seja utilizado produtos químicos, produtos que vai fazer mal para a nossa saúde. No mais, é isso, e eu só tenho a agradecer ao professor Marcos pela oportunidade. Ele vai e também estudar mais sobre o MIP, porque
É bom a gente estar por dentro de tudo que acontece no nosso agronegócio, né? Então a gente torna seres pensantes, seres autocríticos. Porque o MIP é isso, ele visa as melhores técnicas sem descuidar do homem e do meio ambiente. Desde já, obrigada e boa tarde.